Sem mais delongas, abra a tua Bíblia comigo, por gentileza, em Isaías, capítulo de número 6. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Deixo aqui um abraço do pastor José Jorge, da pastora Solange, a toda a igreja. Hoje o pastor Jorge está ministrando na Iequecidade do pastor Eduardo Jardim, que é aniversário da igreja. Agora me falha a memória quantos anos, mas está comemorando o aniversário da igreja, na verdade do ministério ali desde o princípio. E aí o pastor José Jorge está pregando e ministrando lá como superintendente da região, e é por isso que ele não está presente nessa noite, mas deixa um abraço para toda a igreja. Quem recebe esse abraço faz assim, ó. Amém? Glória a Deus. Isaías capítulo 6, verso 1 em diante. Nós vamos ler até o verso 8, tá? Diz assim o texto: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um trono alto e exaltado. A aba das suas vestes preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eis que toda a terra está cheia da sua glória. Ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, ai de mim, pecador, estou perdido, em outras traduções, porque sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e declarou-me: Vê, isto tocou os teus lábios. A tua culpa foi removida e o teu pecado perdoado. E em seguida ouvi a voz do Senhor que clamava, ou que chamava: A quem eu enviarei? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Tem o tema aí? Se puder colocar para a gente, se já deu tempo de preparar. Eu quero falar um pouquinho sobre um culto alinhado ao céu. Você pode repetir comigo? Diga: um culto alinhado ao céu. A primeira coisa, antes de nós orarmos e continuarmos essa ministração, é que eu não sou dono de culto, eu não sou juiz de culto. Então eu não estou aqui para dizer o que eu acho, o que é certo segundo os meus preceitos e princípios e mas eu já cultuei muito, eu já tenho muito tempo de culto, mas e daí? Então eu não estou de maneira nenhuma, e não quero que de maneira nenhuma ninguém se sinta ofendido por nada daquilo que será dito nessa noite, e não que essa noite também, essa mensagem seja para expor nada, ou menosprezar nada daquilo que alguém já tenha feito diferente. Mas, pensando sobre culto, eu fui levado a esse texto e Deus me mostra através desse texto que é um culto alinhado com o céu. Ou seja, no céu tem culto. Quem crê que no céu tem culto? Quem crê que nesse momento está tendo culto no céu? Irmão, e não para. O culto no céu não para. Ele não tem pausas. E esse culto do céu, em alguns determinados momentos, como nesse caso de Isaías, ele é exposto para nós. Nós temos o privilégio de ver escrito por alguém o que é que viu no céu quando o culto estava acontecendo, pastor Felipe. Então, aqui Isaías está dizendo aquilo que viu. E quando ele olhou para o céu, ele viu um culto acontecendo. E é mediante a isso que eu quero que nessa noite, aquilo que já estamos entregando e fazendo, que cada vez mais possa estar alinhado com aquilo que o céu está produzindo.
que aquilo que nós estamos fazendo nessa noite, todas as noites e todas as manhãs e todos os dias ao entrarmos por essa porta, que ao entregarmos algo ao Senhor, um culto ao Senhor, o nosso culto cada dia mais esteja alinhado e direcionado fielmente àquilo que está acontecendo no céu. Ah, pastor, mas igualzinho o céu não vai ter como nesse tempo, nesse momento. Eu concordo com você, o culto do céu é perfeito, o nosso não é. Mas que o nosso culto esteja o mais próximo possível daquilo que está acontecendo no céu nessa noite. Quem me entendeu, diga amém. Feche os seus olhos, Pai. Eu desejo do fundo do meu coração e com muita humildade e temor, não é ensinar a fazer culto, porque eu também estou aprendendo dia a dia. Mas que nessa noite, Pai, com o temor do Senhor, mais uma vez eu digo e repito, com humildade do meu coração, sem nenhuma vaidade ou prepotência de querer dizer o que é certo ou errado, que a Tua palavra nos ensine. Pai, que eu não diga nada de mim mesmo, que não seja nada vindo do Jairo, mas que tudo seja de acordo com a Tua santa, poderosa palavra. Pois a Tua palavra é quem transforma. Aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, não muda nada na vida de ninguém. Mas aquilo que a Tua palavra determina, se nós colocarmos em prática, transforma completamente a nossa história. Então é sobre isso, Pai, é sobre a Sua palavra. Qual é o desejo do Teu coração, Pai? Nós queremos Te servir. Senhor, qual é o desejo do Teu coração? É o que nós queremos entregar. Deus, nós não queremos entregar um culto conforme as nossas próprias convicções. Nós não queremos entregar um culto que nos alegre, que nos deixe felizes, que nos deixe satisfeitos, pois o culto não é nosso. O culto é do Senhor. O culto é para o Senhor. Então, Pai, ensina-nos nessa noite, e que a cada dia que entrarmos por essas portas, Deus, ou até mesmo lá no nosso quarto, lá no nosso culto familiar, nas nossas reuniões no dia a dia, durante a semana, que todas as vezes que decidirmos entregar um culto a Ti, seja um culto alinhado àquilo que o céu está produzindo a Teu favor. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, e toda a igreja diga: Isaías é um dos profetas veterotestamentários mais conhecidos, e o que mais escreveu. É aquilo que tem o maior número de escritos, é o maior profeta da Bíblia, e aqui eu digo maior profeta não, se a gente pudesse pesar na balança, quem é o melhor profeta ou não, mas o maior profeta no sentido de escritos. Por isso que existem os profetas maiores e profetas menores. Profetas menores que escreveram menos, profetas maiores que escreveram mais. E de todos os maiores, Isaías é o maior de todos, pois tem o maior número de livros ou de escritos. Dito isso, também Isaías é um profeta extremamente reconhecido não somente na nossa religião, não somente no cristianismo, mas até em outras religiões não cristãs propriamente dito. Isaías também é reconhecido e respeitado. Tamanho é esse homem chamado Isaías. Um profeta de palácios, um profeta que não pregou em tempos tão difíceis, mas pregou aonde, no lugar e no momento em que as pessoas estavam prontas a ouvir. Talvez ainda não a obedecer, mas foi um profeta sempre muito respeitado e admirado. E esse profeta chamado Isaías é um dos maiores profetas de escritos messiânicos, de profecias messiânicas. O que isso quer dizer, pastor? É aquele que escreveu muito antes de Jesus Cristo nascer, mas que já falava do nascimento de Cristo, já falava de quem seria o Cristo, já deixava dicas, já deixava profecias, já deixava pistas de quem seria ele. E tanto é que Isaías é respeitado que o próprio Cristo vai começar o seu ministério numa sinagoga em Nazaré, usando um texto de Isaías. Quando ele entra na sinagoga, ele abre um escrito de Isaías, ele começa a ler Isaías dizendo assim: eis que o Senhor me ungiu, que o Espírito do Senhor me ungiu para pregar aos pobres e tudo mais. E aí ele vai terminar esse texto dizendo assim: hoje se cumpriu essa profecia. O que ele está dizendo? Aquilo que Isaías disse como um texto messiânico: hoje eis que está diante de vós o Messias. Então tudo isso eu estou te dando uma base para você entender o que é esse texto de Isaías, porque esse texto de Isaías, capítulo de número 6, que nós lemos agora, é o chamado do profeta. É o chamado profético de Isaías, é quando Isaías é chamado para iniciar o seu ministério profético. Mas quando é que Isaías é chamado para iniciar o seu chamado profético? Num dos tempos mais difíceis da sua vida, no ano em que morreu o rei Uzias. Sabe por quê, amado? Porque chamado não tem nada a ver com sensacionalismo. Chamado não tem nada a ver com sentimento. Chamado não tem nada a ver com as minhas emoções.
Chamado é chamado. Por isso, para que eu entenda quando Deus me chama ou quando Deus me chamou, não depende de como eu estou me sentindo, Auriane. Eu não sei se foi Deus que me chamou, porque esse momento é o momento mais difícil da minha vida, é o momento que eu estou mais triste, é o momento que eu estou mais angustiado, é o momento que eu estou mais para baixo. Mas quem diz que Deus precisa que você esteja feliz para Ele te chamar? Quem disse que Deus precisa fazer com que tudo esteja caminhando, tudo nos conformes, a mil maravilhas, você esteja no tempo mais legal da tua história, mais feliz, mais realizado, para daí Ele te chamar? Quem escolhe o tempo é Ele, não somos nós. Então, portanto, Isaías, ele não começa o seu ministério no tempo fácil, ele começa num tempo difícil. Deixa eu já começar te dando uma palavra. Quem sabe hoje esteja, ou esse tempo, 2024 esteja sendo o ano mais difícil da tua história. Quem sabe esse momento, essas últimas semanas, esses últimos meses estejam sendo os meses mais complicados, que você não sabe direito como gerir, como organizar, como resolver certas situações, circunstâncias. Você está olhando ao teu redor e você está percebendo uma situação tão difícil, quase incompreensível, quase sem solução. E você está dizendo, e agora, o que eu faço? Deus vai te dar uma direção. Mas deixa eu te dar uma outra palavra. Deus pode, além de te dar uma direção, te dar uma missão, te dar um propósito, te dar um norte, te dar um chamado. Esteja preparado não somente para Deus te dar as respostas para solucionar os teus problemas, mas esteja disposto nos dias mais difíceis de ouvir um chamado e dizer, eis-me aqui, de ouvir um chamado e dizer, eis-me aqui, de ouvir uma voz dizendo, a quem enviarei, e você dizer, eis-me aqui. Mas o momento não é propício, eis-me aqui. Mas os dias não estão fáceis, mas eis-me aqui. Eu não estou entendendo por que eu estou passando, mas eis-me aqui. Que o chamado não depende de sentimento, o chamado depende da posição. Dito isso, vamos entender um pouquinho sobre culto. Por que culto, pastor? O que esse texto tem a ver com culto? Porque Isaías ele tem a visão do céu aberto e ele vê anjos, ele vê serafins louvando, engrandecendo, adorando. Mas a primeira base para o culto, o próprio nome de Isaías, o profeta, já deixa muito claro. Qual é a base para se cultuar a Deus, amado? Para que nós cultuamos? O porquê que nós cultuamos a Deus? Quem é esse Deus? Por que cultuamos a Ele? O nome Isaías já deixa isso muito claro. Isaías quer dizer o Senhor é salvação. Diga assim comigo, o nome Isaías significa o Senhor é salvação. Essa é a base de culto. Sabe por que nós cultuamos a Deus? Porque Ele nos salvou. Sabe por que nós estamos aqui nessa noite? Porque Ele nos salvou. Sabe por que nós saímos da nossa casa num domingo de frio como esse? Porque Ele nos salvou. Amado, isso é a base do culto. A gente não vem para a igreja por causa dos amigos que a gente tem na igreja. A gente não vem para a igreja por causa dos louvores que a gente gosta de ouvir. Isso tudo faz parte. A gente não vem na igreja porque a gente gosta de ouvir o pastor A, B ou C pregar. A gente não vem na igreja porque é um clima legal, é porque a cadeira é boa, porque tem ar-condicionado. Não. A gente não vem na igreja por causa disso. A gente vem na igreja porque o Senhor nos salvou. É a base. É o motivo. Se o nosso motivo não for esse, a gente está perdendo nosso tempo de virmos cultuar. Porque o culto começa com um reconhecimento. Ele me salvou. O verso 1, lendo novamente, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e a aba de suas vestes enchia o templo. Amado, na terra o trono estava vazio. O rei Uzias tinha falecido. Quem é o rei Uzias? Um dos reis mais respeitáveis da história de Israel e Judá. Um dos reis que mais conquistou, um dos reis que mais garantiu vitórias, um dos reis que mais foi respeitado. Não terminou tão bem, terminou leproso, cometendo falhas, mas foi um rei que ao longo da sua trajetória foi um rei de extremo sucesso, extremamente respeitado, admirado. Então quando morre o rei Uzias, eles estão olhando para o trono e estão dizendo, e agora quem vem? E agora quem assume? E agora como vai ser o novo governo?
E agora, como é que vai ser esse novo momento? Amados, às vezes a gente está tão preocupado com quem se assenta em determinadas cadeiras. Quem vai ser o próximo prefeito? Quem vai ser o próximo presidente? Quem vai ser o próximo governador? Eu não estou dizendo da responsabilidade que temos, isso é importante, estamos no ano de eleição. Mas, amado, acima de qualquer pessoa que se assente em qualquer cadeira, existe um trono que não muda o seu rei. Existe um trono que não muda o seu rei. Existe um trono que o rei não muda jamais. Existe um trono que ele não levanta e não coloca outro. Existe um trono que ninguém o substitui. Ele é o alto e sublime trono de Deus Pai Todo-Poderoso, e ele será para todos sempre entronizado entre todas as nações. Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é Deus. Ele é Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas a nossa confiança está naquele que criou todas as coisas e tem o governo na palma das suas mãos. Então a primeira coisa é, no tempo difícil, Isaías enxerga um trono. Isaías olha para cima. Irmão, no tempo mais difícil da minha e da tua história, a gente não pode olhar para baixo, porque talvez para baixo a gente não encontre soluções. A gente não pode olhar para os lados, que talvez dos nossos lados, aqueles que estavam, eles partiram, porque o tempo é difícil. Quem sabe nos dias mais difíceis não adianta olhar para trás dizendo: eu me arrependo, eu queria voltar, eu queria fazer de novo, eu queria tentar mais uma vez, e talvez a oportunidade já foi, não tem mais como voltar, então querer retroceder não adianta. Mas aí você olha para cima, e quando você olha para cima, existe um trono, existe um Deus assentado, existe alguém no controle de todas as coisas e no domínio de todas as coisas. Eu ergo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por que Isaías ele olha para cima e o seu coração se enche? Porque as crises elas só ficam grandes na medida em que a gente tira os olhos do céu. Vou repetir. As crises só serão maiores do que a nossa fé à medida que a gente tirar o olhar dele para olhar para os problemas. Sabe por que a gente reclama tanto, que parece impossível, que não tem jeito, e a nossa fé começa a ficar enfraquecida? Porque a gente gasta tempo demais olhando para os problemas, quando a gente poderia olhar para cima e perceber que existe um Deus assentado no trono. Isaías está olhando para cima, e quando ele olha para cima, o seu coração se enche de esperança novamente. Na terra é tristeza, mas no céu tem um trono e alguém assentado nele. E o final do verso vai dizer que o seu manto, a sua aba, a sua veste, ele enche todo o templo. O que significa veste? Ele pode representar a glória de Deus. Todas as vezes que falar de vestes, fala de glória. Por isso que a mulher do fluxo de sangue, ao tocar nas vestes de Jesus, fora curada. As vestes não têm poder, o que tem poder é a glória. Então, quando as vestes de Deus aqui na visão de Isaías estão enchendo todo o templo, está dizendo: Deus, no seu alto e sublime trono, a sua glória enche toda a terra, enche todo o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche. Mais uma vez, sua glória. Sua glória enche a... Sua glória. Sua glória enche minha vida. Você pode declarar maravilhoso? Aí está. Te adorar. Maravilhoso é tocar na sua glória, Senhor. Maravilhoso é te contemplar.
essa pergunta não é para ninguém responder com manifestação, só fica entre você e Deus. Qual foi a última vez que a glória dele te encheu? Qual foi a última vez, irmão, que você foi inundado pela glória de Deus? De verdade, não é um julgamento, por favor, não entenda isso como um julgamento. Qual foi a última vez que durante um louvor, uma ministração, um momento de adoração, um momento de oração, de clamor, você se sentiu tão cheio, tão transbordante da glória dele? Sabe, aquela glória que te arrepia, aquela glória que te faz chorar, ou mesmo que não... Mas aquela glória que te preenche, que você fala, uau, eu estou cheio. Eu estou saindo transbordante dessa presença, dessa glória. Aquilo que eu estava sentindo foi embora, a tristeza foi embora, a alegria me preencheu, ele me transbordou. Aquela dor que eu estava sentindo foi embora porque a glória dele me curou. Aquela angústia que eu estava sentindo foi embora. Agora eu estou cheio de esperança e de energia para continuar. É a glória, é a glória, é a glória. Verso 2, ele diz assim: oh Deus. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Serafins, para quem não sabe, são seres celestiais que estão diante de Deus para cultuá-lo, são seres de culto, são seres de adoração. E eles são conhecidos, a sua interpretação talvez mais original e justa, para o que quer dizer serafim, é seres em chamas. Diga assim comigo, serafins são seres em chamas. Sabe por que são os serafins que cultuam? Porque culto só pode ser entregue por quem está queimando por ele. Deus, ele só aceita culto de quem tem um fogo que arde pela presença dele. Mais uma vez eu vou repetir a pergunta: qual foi a última vez que o nosso coração queimou por estar onde estamos hoje? Não foi a rotina, não foi o cotidiano. Eu estou acostumado, eu vou no domingo, eu vou na quarta, eu vou no culto, tudo bem. Isso já é muito bom, amado, termos o hábito de virmos para a igreja. Mas eu estou falando de alguém que entrou por essas portas e disse assim: uau, que Deus fale comigo, eu quero sentir, eu quero ser cheio. Ai, que aquele louvor seja cantado, que eu amo aquele louvor. Ai, que o pastor pregue uma palavra que transborde meu coração. Ai, como eu quero sentir Deus de novo, como eu quero ser cheio, como eu quero falar em línguas novamente. Seres em chamas. Feche os seus olhos. Peça para Ele te encher por um instante. Senhor Jesus, nos enche. Espírito Santo de Deus, faz queimar novamente o nosso coração e a nossa alma pela Tua presença. Senhor, nos perdoa. Todas as vezes que entramos por essas portas e fizemos do culto só mais um culto. Nos perdoa, porque às vezes não é por intenção, Senhor. É porque nós somos falhos. Nós nos esquecemos do porquê estamos aqui. E aí a gente entra e a gente sai. Às vezes do mesmo jeito que entramos. Porque a gente se acostumou. A gente se acostumou. A gente se acostumou a vir, a levantar as mãos, a cantar e... Nos faz queimar de novo, Senhor. Nos faz queimar de novo, Espírito Santo. Reacende a chama em cada um de nós. Reacende a chama em cada um de nós. Aquele fervor, aquele amor, aquela paixão, aquela fagulha que está quase se apagando, reacende numa grande chama, faz queimar novamente nossa alma por Ti, de dizermos: eu não volto para casa do mesmo jeito, eu quero ser cheia, eu quero queimar por Ti, eu quero arder em sentimento de amor por Ti, pela Tua presença, eu quero chorar na Tua presença, eu quero me derramar na Tua presença, eu quero Te sentir e ser transbordante da Tua glória. Por que rosto e pés cobertos? Os pés é sinal de reverência e temor.
Em Êxodo capítulo 3, verso 5, quando Moisés está vendo a sarça ardente e que ela não se consumia, Moisés vai se achegando, ouve a voz do Senhor dizendo: Moisés. E quando ele está se aproximando, a própria voz diz assim: não se aproxime mais, sem antes tirar a sandália dos teus pés, porque o lugar onde está é santo. Olha lá, não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar que está é terra santa. Por que tirar a sandália, irmão? Primeiro, porque ele precisava que Moisés sentisse o lugar onde pisava. A gente precisa sentir o lugar onde nós estamos. Mas segundo é porque talvez ali a sandália representasse alguma coisa do seu passado, sua história. Ali Deus queria que Moisés começasse uma nova história. Pés representam reverência, temor. E é por isso que os serafins cobrem os pés. É como se eles estivessem dizendo: eu não quero que apareça nada, eu quero temer ao Senhor. Amado, nós, mais uma vez, não entenda isso como julgamento e nem de maneira nenhuma como algo ofensivo, mas que a gente não entre nesse lugar de qualquer jeito, de qualquer forma. E eu não estou falando de roupa, eu não estou falando disso, eu não estou falando de cabelo, eu não estou falando de brinco, não é isso. Estou falando de temor. Ao sentarmos nesse lugar, que a gente sinta o peso de estarmos aqui. Não é um peso de fardo, é um peso de falar: eu estou na presença do meu Deus. Ah, mas Ele está comigo todos os dias, eu estou na presença dEle 24 horas. Eu sei, sim, com certeza Ele está conosco todos os dias. Mas quando a gente vem aqui para prestar culto, é para prestar culto. E quando a gente vem para prestar culto, a gente não vem para prestar culto para o pastor, para o ministério. Não, a gente vem para prestar culto para o Senhor dos senhores, para o Rei dos reis, para o exaltado das nações, para o soberano de todas as coisas, para aquele que tem o governo e domínio nas suas mãos. Não dá para entrar diante dele de qualquer jeito. Temor. Cobre os pés. Não é literal, tá? Mas cobre os pés aqui dentro. E o rosto? Por que o rosto? Amado, isso aqui quando eu fui pesquisar, porque eu também fui pesquisar para entender melhor, eu achei incrível. Os serafins cobrem o rosto com 2 asas, porque eles não estão acostumados com a glória de Deus. Amado, como que alguém que está na eternidade com Deus, lógico, não na eternidade, desculpa, os anjos foram criados, mas como que alguém que está há muito tempo com Deus, cultuando a Deus, ininterruptamente, incessantemente, ainda não se acostumou com a glória dele? Ah, irmão, isso foi uma explosão dentro de mim. Como que a gente se acostuma vindo uma vez na semana na igreja a tratar a glória de Deus e a presença dele de qualquer maneira, quando existem serafins que estão diante dele ininterruptamente, estão dizendo: eu ainda não consigo olhar para a glória dele, eu preciso tapar o rosto. A glória dele é muito grande para mim, eu preciso... A gente precisa disso. Mas eles também cobrem o rosto porque eles não se sentem dignos de olhar para a glória dele. A gente pede muito: Deus, mostra-nos a tua face. A gente canta isso, não tem pecado nisso. É uma forma, é uma expressão. Porque a verdade é que a gente não está pronto. Se a glória dele fosse revelada para nós agora, nesse exato momento, se Deus abrisse aqui, rasgasse esse templo, o teto desse templo, descesse aqui ou apenas aparecesse uma parte da sua glória, todos morreríamos no mesmo instante, instantaneamente. Por quê? Porque a gente é pecador, que a gente é pequeno, que a gente é falho, e a glória dele é perfeita. Mas aqui estamos falando de anjo, irmão. Eu estou sentindo Deus aqui nesse lugar, amado. Aqui estamos falando de seres celestiais que não pecam, mas ainda assim estão dizendo: a glória dele é grande demais para eu ficar olhando. E eu não sou digno de ficar olhando para ele. Eu vou cobrir meu rosto. Mas
Se eles cobrem o rosto com 2 asas, eles cobrem os pés com 2 asas, com outras 2 asas eles voam. E o que é o voar? Lá no céu é o serviço. Sabe por quê, amado? Porque aonde tem culto, tem que ter serviço. E aqui eu não estou falando apenas de trabalho na igreja, como trabalham maravilhosamente bem os nossos diáconos, diaconisas, os nossos voluntários, o nosso ministério de louvor, departamento infantil e segurança, mídia, som. Não me deixe esquecer nada, Jesus. Todos que estão trabalhando e fazem isso com diligência e excelência. Mas eu não estou falando apenas desse serviço. O nosso serviço continua amanhã no nosso trabalho. O nosso serviço continua durante a semana, quando a gente precisa resolver alguma coisa com alguém. Mas, amado, nunca se esqueça, e principalmente para aqueles que estão servindo na casa de Deus hoje, todos os cultos, são 6 asas. Os serviços são apenas em 2. 4 asas eles adoram. Porque o serviço nunca vai substituir a adoração. Do mesmo jeito que existe um grande problema de pessoas que não querem servir, existe um outro grande problema de pessoas que só querem servir. E a gente nunca pode se esquecer que culto é para adoração, acima de qualquer coisa. Acima de tudo que eu possa fazer, eu posso correr, eu posso fazer tudo, eu posso limpar a igreja, eu posso trabalhar, eu posso ficar lá fora, mas eu não posso me esquecer que eu estou no culto, que eu estou cultuando a Deus. Por isso, diaconato que está aqui, voluntários que estão aqui, departamento infantil, todos que estão aqui, que estão lá fora, sentir a presença de Deus e quiser se derramar na presença dele, se derrame, não tem problema. Teu serviço não é mais importante do que a tua adoração, pode adorar. Se alguém precisar te substituir, não tem problema, mas adore. Nunca deixe de adorar ao Senhor, porque a tua adoração é mais importante do que o teu serviço. Verso 3, Jesus, vamos lá que preciso terminar. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Primeiro eles proclamavam uns aos outros. É muito interessante, amado, porque aqui o texto não está dizendo que eles estão proclamando individualmente a Deus, está dizendo que eles estão proclamando juntos, uns aos outros. O que isso quer dizer? Que não existe culto solitário. Não existe culto independente. Essa ideia de que eu não preciso ir na igreja para cultuar não é bíblica. Culto é conjunto, culto é corpo. Ah, não, mas eu estou na minha casa, eu posso cultuar sozinho em casa. Não pode. Não estou falando você que está participando conosco da live, você está no culto, você está participando do culto. Eu estou falando de gente que substitui a igreja. Não preciso mais de igreja, não preciso mais de pastor, não preciso mais. Precisa, irmão, é bíblico. Eles cultuavam, eles clamavam uns aos outros. É comunhão. É por isso que o Salmo 133 vai dizer isso: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E é na união que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Tudo aquilo que um judeu ele quer expressar como pleno, absoluto, ele repete por 3 vezes. E é por isso que os serafins estão dizendo: Santo, Santo, Santo. Sabe o que eles estão querendo dizer? Deus é absolutamente santo, é plenamente santo, é perfeitamente santo. Nele não há sombra de variação, ele não muda, ele não é santo hoje, diferente amanhã, ele é santo sempre, ele sempre foi e sempre será santo, ele é absolutamente santo. E a terra não estará cheia da sua glória. A terra já está. E não estamos falando nem de hoje, né, irmãos? Isso daí foi escrito há alguns milhares, ou pelo menos 1000 anos antes de Cristo. Então estamos falando de cerca de 3.000 anos atrás, aonde a glória de Deus já estava sobre toda a terra. Mas eu sei que isso parece estranho, né? Porque a gente olha para tantos problemas na terra e a gente diz assim: cadê a glória de Deus? Se ela está enchendo toda a terra, por que a terra está desse jeito? Mas entenda que a gente não pode dar para o inimigo aquilo que só Deus tem, que é a sua soberania, onisciência e onipresença. Sabe o que Isaías está enxergando e os serafins estão dizendo? É que
O inimigo pode estar em alguns lugares, o inimigo pode ter alguns controles, mas o único que tem o controle absoluto sobre todas as coisas, sobre toda a história, é o Deus Todo-Poderoso. Eu vou repetir: o inimigo pode ter alguns momentos de poderio, onde ele governa e controla algumas situações e circunstâncias, em algumas áreas, em algumas funções, em alguns momentos, mas o nosso Deus está no controle absoluto de todas as coisas, em toda a eternidade, durante toda a existência humana e até o final dela. Deus continua absolutamente poderoso e no controle de todas as coisas. Ele é soberano. O verso 4 vai dizer: ao som das suas vozes, os batentes da porta tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Ao som da voz de quem, irmão? De Deus? Dos serafins. Sabe por quê? Porque toda adoração verdadeira traz respostas verdadeiras. Eu vou repetir: toda adoração verdadeira trará respostas verdadeiras. Pastor, eu estou vindo na igreja, nada está mudando. É porque está faltando adoração verdadeira. Quando a adoração verdadeira tiver, haverá respostas verdadeiras. Quando a minha entrega for total e absoluta num culto como esse, eu vou voltar para casa e tudo vai ser diferente. Porque a adoração traz resposta. E para a gente caminhar e terminar, versos 5, 6, 7, 8, para a gente já ir para o final. Então o profeta Isaías, vendo tudo isso e essa adoração e esse culto no céu, o que ele vai gritar dizendo? Ai de mim. Sabe por quê, amado? Porque um culto precisa ter arrependimento. Eu amo palavras de incentivo, palavras de motivação. Eu amo, vocês sabem disso. Eu amo pregar palavras que nos levantam, que nos fortalecem para a semana, que nos capacitam para vencer. Mas também nós precisamos estar atentos quando a palavra nos confronta. Nós precisamos de mensagens como essa de hoje, que nos chocam, que nos chacoalham, que dizem assim: precisa mudar esse culto, precisa mudar essa maneira de ser, precisa mudar essa maneira de agir, precisa mudar esse pensamento, precisa mudar essa atitude, precisa mudar esse palavreado, precisa mudar alguma coisa. A mensagem de hoje de manhã, que o pastor Jorge pregou sobre gratidão, mexeu comigo, a ponto de na hora do almoço eu pedir perdão para alguém. Aqui um pastor confessando, dizendo: eu fui ingrato com alguém e pedi perdão hoje na hora do almoço, depois da mensagem que eu vi. Por quê? Porque mensagem tem que trazer arrependimento. Mensagem tem que nos confrontar também. Ela admoesta, exorta e fortalece. Mas às vezes a gente só quer a força da palavra. E a gente não quer o confronto. E é por isso que Isaías está num culto onde ele está dizendo: ai de mim, eu sou pecador. Eu sou um homem de impuros lábios. E habito num lugar de homens de impuros lábios. E aí o verso 6 vai dizer que um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar. E ele me tocou e me perdoou. Diga assim comigo: a palavra me alcança. Diga mais forte: a palavra me alcança, o altar me cura e o evangelho me transforma. Você pode repetir isso mais uma vez? A palavra me alcança, o altar me cura e o evangelho me transforma. Você crê nisso? E depois que o culto foi oferecido, que tudo aconteceu, aí entra o verso 8. Isaías reconheceu, se arrependeu, foi perdoado, foi tocado no lugar da impureza, mas agora Deus diz assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Qual foi a resposta de Isaías? Depois de um culto em que ele foi tratado, ele diz o quê? Ele diz o quê? Deus está falando com você nessa noite? Deus está te tratando nessa noite? Quem foi tratado por Deus nessa noite, nessa palavra? Então você pode, com a mesma mão que você levantou dizendo que você foi tratado hoje, levantar essa mesma mão e dizer assim: Senhor, eis-me aqui. Feche os seus olhos. Pai, eu te agradeço por essa noite, te agradeço por essa palavra,
Te agradeço por tudo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e construindo em nós. Obrigado por não desistir de nós, pois nós somos falhos, somos imperfeitos, mas o Senhor é santo, o Senhor é perfeito. E nessa tua santidade, perfeição, também existe misericórdia, existem novas oportunidades e recomeços. E é por isso que estamos aqui, Pai. É para reconhecermos o quão falhos somos, o quanto precisamos de Ti, do Teu agir, do agir do Teu Espírito Santo, e o quanto precisamos ser transformados e tratados por Ti. E hoje foi um tratamento do Senhor para nós. Nos ensina cada dia mais a entregarmos um culto que se alinha ao céu. Um culto onde tem adoração, onde tem arrependimento, onde tem cura, onde tem perdão e onde tem envio. Onde tem comissionamento, onde tem autorresponsabilidade. Deus, que ao sairmos por essas portas, a gente não se esqueça do que recebemos aqui. Porque, Pai, a gente vai para um evento, a gente vai para um jogo, a gente vai para uma festa, a gente vai para algum lugar onde a gente é muito bem tratado e a gente gosta muito daquilo e a gente vivencia uma experiência muito diferente. A gente sai dizendo para todo mundo: você precisa ir lá, nossa, foi incrível, olha, eu guardei essa lembrança, eu guardei essa foto, porque aquele dia eu nunca mais vou me esquecer, e que incrível, a gente conta e a gente compartilha isso com tanta gente, com tanto orgulho daquilo que vivemos. E às vezes a gente vem para o culto, Pai, e o culto fala tanto com a gente, e o culto nos move tanto, e o culto nos confronta tanto, e o culto nos transforma tanto, mas a gente não compartilha, Pai. A gente não tem coragem de falar para alguém amanhã no trabalho: como foi bom o culto de ontem, como Deus falou comigo ontem. Ai, mas eu tenho vergonha. Não chega de vergonha, Pai. Nos ensina a termos coragem e ousadia para dizermos aquilo que o Senhor fez nessa noite, aquilo que o Senhor tem tratado conosco. Ou se não, que a gente não precise ser alguém que sai falando, mas que as pessoas nos procurem. O Senhor nos dará a oportunidade para compartilharmos. Que alguém nos procure amanhã, na terça, na quarta, durante essa semana, para dizer: puxa vida, eu estou tão triste, eu estou tão angustiado, eu não estou bem, eu não estou legal, minha família não está bem. E aí eu vou me lembrar: o culto transforma, o culto cura, o culto traz arrependimento, o culto traz completa transformação. E aí eu vou dizer para essa pessoa: viu, você precisa ir para o culto, porque o último culto que eu fui foi incrível, eu senti tanto a presença de Deus, eu chorei na presença dele, Deus tem transformado a minha vida, vamos para o culto comigo. E aí Deus entra nessa vida, nessa história, e transforma essa família, porque o Senhor tem poder para fazer. Então nos ensina, Pai, nos incentiva a sermos como Isaías. Ao término de um culto como esse, nós dizermos de todo o nosso coração: eis-me aqui, envia-me, envia-me. Te agradecemos de todo o nosso coração.